Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, boa noite. Olá família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje começamos com um depoimento enviado por uma querida. Informamos que já respondemos 95% dos e-mails que estavam atrasados e continuamos encaminhando e-mails que chegam para o procedimento de retirada de implantes. Quando não chegam ao e-mail específico colocado no vídeo sobre o procedimento que se dará no próximo dia 25, domingo. A nossa querida diz assim: Oi Cláudia, oi Lua, oi família. Sou muito grata por estar aprendendo tanto com vocês. Com a maturidade, a nossa visão de mundo muda muito. Desde pequena sentia uma estranheza em relação à vida, mas não fazia ideia do que podia ser. Passei por depressão na adolescência, por complexo de inferioridade, por muitos medos. Fui uma criança muito doente. Quando minha mãe estava grávida, o médico disse que talvez eu não nascesse, pois ela estava muito anêmica e frágil. Nas mãos de um obstetra, nasci e fui direto para um CTI. Me recuperei. Aos 3 anos precisei retirar as amígdalas, pois tinha convulsões febris. Lembro-me de um episódio no hospital tomando sorvete guaraná. Achei o máximo. Pequenas alegrias são grandiosas. Mas cresci com muitos problemas de saúde, ainda os tenho, mas controláveis. Creio que a ansiedade ajuda muito nesse processo de dores, mas com a maturidade vou percebendo o que posso mudar e o que eu não posso. Tenho aprendido, o canal tem me ajudado muito. Você, Cláudia, tem uma voz que acalma, é muito bom ouvi-la. De início me senti extremamente estranha com tantas revelações, mas aos poucos fui compreendendo e moldando o meu coração a aceitar fatos e buscar. Sempre buscar. Ainda tenho medos, receios, mas tenho bom humor. Nunca tive experiências com seres não terrenos, mas tive muitos sonhos lúcidos. Hoje percebo. Alguns me deram medo, outros foram esclarecedores. Confio na fonte, nos seres de luz e no pleno amor. Amo ouvir a frase muita paz, muito amor e muita da verdadeira luz. É uma frase que sempre falo para as pessoas e para mim mesma. Fui criada na Igreja Católica, mas vou pouco à igreja. Gosto de quando está vazia e posso observar as belezas feitas por mãos humanas. Ali, quietinha, converso com a fonte, agradeço e me sinto bem. Não sei se posso dizer que tenho uma religião, respeito todas. Creio que cada um, com suas crenças e suas respectivas religiões, tem que ter dignidade na sua fé. Quando tinha 7 anos, em um passeio em meio ao verde, que amo muito, pedi a Deus que o mundo acabasse, pois eu não estava gostando de estar aqui no planeta. Mas logo pensei que não podia fazer isso, porque muitas pessoas adoravam estar aqui. Então, do meu jeitinho, pedi perdão a Deus e pedi que Ele me desse paciência até eu poder ir embora. Uma amiga me disse, quando tínhamos por volta de 13 anos, que ela sentia saudade de casa quando olhava as estrelas. Hoje, compreendo. Às vezes, fico imensamente triste por estar aqui. Esconderam de nós a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história do nosso país. Há tanta maldade, a competição é acirrada e isso é dolorido demais. Porém, sei que cada um, com os seus processos, vivencia o que tem de ser até chegar a hora. Participo dos procedimentos de retirada de implantes, nunca vi nada, mas me sinto muito bem. Minha sobrinha também participa e isso me deixa leve e feliz. Há um mês
Fiz uma cirurgia no olho e senti algo maravilhoso. Em nenhum momento tive medo e quando cheguei à sala de cirurgia, senti o ambiente nem quente nem frio, morninho. A anestesia foi local e os médicos iam me explicando todo o processo. Senti uma paz e um amor inexplicáveis. Queria que todos do planeta pudessem estar sentindo aquilo naquele momento. Mãos dadivosas daqueles médicos e delicadeza das enfermeiras. Entrei plena e saí mais plena ainda. Não consigo explicar, é difícil. Eu senti amor. Desculpe ser tão longa neste depoimento. A gente se perde porque quer contar tudo. Autorizo que você leia este depoimento a toda a nossa família e, mais uma vez, muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Sou grata à fonte por ter conhecido o canal. Com muita ternura, um beijo a todos. Minha querida, em primeiro lugar, gratidão pelo seu contato e gratidão por autorizar que nós compartilhemos com todos aqui a sua experiência, a sua vivência, aquilo que você tem experimentado dentro dos seus processos. Aqui também pensamos da mesma forma, respeitamos todos com as suas crenças, com as suas religiões e cada um, de acordo com o seu processo, vai encontrando suas próprias respostas às suas perguntas. Essa saudade de casa, quando olhamos para as estrelas, acontece muito mais do que possamos imaginar em milhões de pessoas. E é muito gratificante receber um depoimento, um e-mail como o seu, e nos sentimos plenos, porque nos sentimos encaixados exatamente fazendo aquilo que fomos chamados a fazer, ajudando as pessoas no processo de despertar e na expansão da consciência. Estamos por aqui, estamos juntas, estamos juntos. Gratidão pela sua existência na nossa linha de tempo, muita paz nos seus dias. Hoje, mais cedo, colocamos um conteúdo extra sobre um assunto que está sendo muito comentado na plataforma. Pessoas estão dando suas opiniões, algumas estão distorcendo informações, mas, como sempre, nos posicionamos do nosso jeito, fornecendo aquilo que é possível, sempre pensando em como ajudar aqueles que, no meio de tanta enxurrada de informações, precisam se ancorar. Alguns ainda não acreditam que o nismo exista. Existe e está ativo mais do que nunca. Há várias organizações que são apenas fachada para tais práticas e, geralmente, diante da sociedade, funcionam como um movimento para a paz mundial. Um dos locais mais ativos fica dentro das florestas da Califórnia, onde uma mansão recebe celebridades que, como nos filmes, usam máscaras porque veem tudo como uma celebração. Ali acontecem coisas que alguns não aceitam e tomam a decisão de se retirar, mas não é bem assim, porque essa retirada não é aceita, essa escolha não existe, principalmente se a pessoa tiver feito o que foi pedido. Então ela está comprometida energeticamente, no corpo etérico por demais, então não será um procedimento de retirada de implantes que vai resolver essa questão específica, vai muito além. Um exemplo que demos durante esses meses foi através de um conteúdo onde falamos do envolvimento do cantor David Bowie com a ponta do iceberg disso tudo. Ele era autodidata, lia muito, fizemos um conteúdo sobre o camaleão do rock e se você fizer por conta própria uma pesquisa, verá nas entrevistas aqui mesmo na plataforma como ele era e como ele mudou depois que ficou mais velho e se tornou totalmente diferente na fase adulta, seguindo os ensinamentos do Aleister Crowley. E o seu último álbum, uma música se destaca, Black Star. Ele se foi
dando encerramento para a criação de um personagem, o Major Tom, e de uma forma muito estranha, ele lançou esse seu último álbum alguns dias antes de vir a falecer e mostrou através do clipe aquilo que realmente ele queria e estava envolvido. Esse grupo que chamam de Irmandade existe em todo lugar, não é algo que se possa apontar, está ali ou aqui. Alguns agem no alto escalão, outros em pequenas sociedades, mas todos se protegem de uma forma influente. Muitos estão aí aguardando novos acontecimentos, mas a Era de Aquário é um nome genérico para um movimento que não tem nada a ver com a espiritualidade. Nós falamos também em um conteúdo aí sobre os jogos, a presença do Dionísio, que foi retratado, e explicamos porque a sua imagem foi inserida. Nietzsche o compara a uma figura diabólica. Na verdade, ele foi um filósofo que questionou tudo na vida. Já o Crowley exerceu uma grande influência na vida de muitos músicos, celebridades e indicou o nome de Dionísio como preferido para simbolizar outro nome que não é muito bem visto para representar a Irmandade. Os encontros geralmente são extremamente reservados, possuem uma segurança máxima, eficiente, que não permite a entrada de curiosos, e tais cerimônias dionisíacas são regadas a sons que se repetem por horas e horas, alterando o estado de consciência. Ali, um humano não se vê mais como um humano e nem enxerga o outro como tal. Infelizmente, isso só vem à tona quando algo fora do normal acontece e é noticiado na mídia. Tudo sempre acontece debaixo dos nossos olhos e não vemos, não sabemos. Já alguns comentam abertamente, não sofrem sanções, mas essas sanções de vez em quando acontecem conosco. Como o Mastral comentou livremente em um encontro dentro de um podcast aqui na plataforma, então estamos apenas repetindo aquilo que ele falou. A sua desistência se deu porque ele teria que fazer algo que ele não suportaria fazer. E se ele fizesse, alcançaria um nível mais elevado na hierarquia dentro do unismo, mas provavelmente ele deve ter visto outros fazendo a mesma coisa. Então, isso não é modismo, é algo que vai moldando a mente da pessoa com atitudes frequentes até que a pessoa faça algo que se torne normal para ela, que não mexa com as suas emoções e ela não sinta fraqueza. É a transformação de um ser humano em uma pessoa que não sente mais nada. Fala, mas nada vem do coração. Infelizmente, a pessoa pode ser levada a perder o controle de si em algum momento, esclarecendo que não estamos dizendo que isso aconteceu com o Mastral. A frase "deixe-se levar" não é a mesma que usamos dentro do processo de despertar, siga o fluxo. Dentro do contexto que estamos falando hoje, os sentimentos e sensações humanas são levados ao patamar mais profundo, denso e negativo que possamos imaginar. Muita gente pode transformar a vida do outro em um inferno, se desejar. Outros tornam a própria vida um inferno porque não aceitam mudanças e transformações positivas. Alguns tentam, com as suas forças, reagir, mas força humana não funciona, porque o que está na frente não é humano, não tem um corpo biológico, é algo que vai além e que até se materializa, não para todos. Precisamos aprender a diferenciar o ilegal do imoral. O que acontece fora do sistema puído de leis é ilegal. O que vai contra a noção de moral da humanidade nos surpreende e nos choca. Em um conteúdo, essa pessoa também em questão chegou a dizer, concedendo uma entrevista, que viu a materialização de um ser maligno que parecia um ser rap usando um bracelete de ouro. Então fica muito claro para nós, era um nível muito profundo de envolvimento e conhecimento. E as coisas vão acontecendo com quem diz não quero mais. E não só nesse sentido, outras velhas crenças
fazem a mesma coisa. Recebemos e-mails pedindo ajuda a respeito disso, porque quando a pessoa toma uma decisão e diz eu não quero mais, vem logo não nos deixe, porque isso ou aquilo vai acontecer com você ou com a sua família. Então, aquela pessoa sempre quer fazer o melhor, então se abre para tudo. E quando muda de opinião, acaba não sendo bem vista, porque foi iludida, sentindo-se especial, sabendo de coisas que ninguém sabe e não desconfia. E isso nos remete lá à Mesopotâmia, aos sumerianos. Os Anuna nunca demonstraram devoção a nenhum ser que não fosse eles mesmos. Então, falsos deuses do panteão acabaram dominando o submundo e isso acontece até hoje. Fazem isso até hoje. Vemos rituais sendo feitos para Ishtar Caldeia, a Astarte Cananita, a Ísis egípcia, a Cibele da Frígia e por aí vai. Ser uma sacerdotisa na Suméria era servir aos supostos deuses nos templos da forma que eles quisessem e ordenassem, sem questionamentos e sem noção de moral. Você pode pesquisar isso melhor no livro escrito por Sitchin, A Guerra dos Deuses e dos Homens. A minha curiosidade, quando mais nova, pelo oculto, poderia ter me levado para outro caminho. Hoje, quando vejo algum documentário que pesquisa sobre o paranormal e escuto quando dizem usem minha energia, mostre-se, diga o seu nome, eu vejo que aquela equipe supostamente famosa não sabe com o que está mexendo e não é por acaso que acabam levando entidades ou resíduos de energia negativa para casa e se tornam problemas sérios. Se você tiver tempo e interesse, pesquise sobre o deus principal dos cananitas, Moloque, e veja que isso ainda acontece até hoje, mas a humanidade não sabe. Então, da mesma forma que o processo de despertar e o da expansão da consciência não nos deixa da mesma forma, nos transmuta de forma positiva, nos reconectando ao todo, ao universo, quem faz ou fez parte desse tipo de coisa passa por processos que mexem com a psique, que vão desassociando a pessoa da realidade humana. Então, se alguém, por curiosidade, quer saber mais sobre coisas do tipo, e não é um julgamento, como eu disse, passa por uma fase. A mesma fase que eu passei quando era mais nova, só não me envolvi, não era para acontecer. Mas aqueles que se envolvem entram por uma grande porta que se fecha atrás deles e é muito difícil sair. O ser visto e descrito que mencionamos antes era apenas uma materialização de um ser em sua forma in natura. Tudo que chamamos de velhas crenças tiveram origem na Babilônia. Então, não se engane. Mais uma vez, falamos que Ishtar é uma divindade envolvida com irmandades. Dela deriva o nome Astar, que não é um herói extraterreno que virá nos salvar. Ponto. Se isso ainda está no seu coração e essa informação te chocou, então ainda há velhas crenças para você deixar para trás dentro dos seus processos. Na pesquisa que fizemos, encontramos um conteúdo onde um escritor tem um parente que trabalha em um alto cargo dentro do Vaticano e contou que existem documentos preservados a vácuo e são guardados dentro de cofres selados e que poderiam mudar o conhecimento da humanidade a respeito de muitas coisas. Então, quando dizem que os olhos são a janela da alma, dentro do despertar, quando você sabe o que procurar, olhe nos olhos, porque os olhos são a resposta. Seres que vibram em frequência inferior não possuem problemas com corpos biológicos quando se desgastam. Eles simplesmente saem de cena por um tempo e voltam ocupando outro. Acho que estamos vendo hoje algo do tipo acontecendo. Entendemos que tudo é energia e que a vida humana é a interação de vários campos vibracionais magnéticos. Mude a frequência e você estará mudando uma energia. Mude a energia
e você estará mudando o padrão dos seus pensamentos, seu estado emocional. E se você quiser, é claro, mude de forma positiva, mas há aqueles que desejam que aconteça o inverso, então aceitam o negativo. Conhecimento nunca é demais, mas ele pode ser usado com boas ou más intenções. O conhecimento não nos controla, não nos submete mental e emocionalmente ou energeticamente a nada ou a ninguém. Não existe isso dentro do processo de despertar. Quando sabemos mais e mais a nosso respeito, podemos encaixar aquelas peças que tínhamos antes de despertar e não sabíamos o que fazer com elas, e só agora estão fazendo sentido, onde estamos encaixando uma à outra e nos ajudando como fractais, pegando peças, trocando peças e também vendo como a imagem que começa a se formar começa também a ser compreendida pela nossa mente em expansão, nossa consciência, que representa a nossa essência primordial. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão por aqueles que apoiam, respeitam e expressam a sua gratidão em relação aos conteúdos e têm nos ajudado nesse momento específico. Muita paz em seus corações, muito amor, muita sabedoria nesses momentos também, onde tantas desinformações têm sido descarregadas, muito discernimento para que você saiba aquilo que realmente vem ou não da fonte, através da energia que produz, e principalmente, muita da verdadeira luz.